aproveitar esse momento para agradecer a Micheline por esse Impacto Free. Eu tive a oportunidade de participar há alguns anos e ver esse movimento crescer, expandir dessa forma, com um olhar multidisciplinar de cuidado para as pessoas, mas não um cuidado qualquer, um cuidado que realmente faz a diferença. Isso é realmente sensacional, né? Estarmos cercados de profissionais éticos que realmente fazem a diferença, né? E, por falar em profissionais éticos, eu queria já aproveitar aqui o momento, né, e chamar a Micheline para esse momento, né, uma das palestras dessa tarde, né, que é falando sobre todo esse conteúdo que ela tem aí para a gente, de uma forma dinâmica e pertinho, para a gente poder tirar dúvidas. Obrigada. Mais uma vez, para quem está chegando agora, aí em casa ou no trabalho, é um prazer estar com vocês no Impacto Free 2025. Gente, eu vou falar sobre um tema bem interessante, que é a doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca, depressão e ansiedade. Como vocês sabem, nós estamos ao vivo, então acontecem algumas questões, mas o meu marido vai resolver. O marido resolve. Bem, vocês vão colocando aí no chat, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao assunto que a doutora Lívia Braz falou. Eu gostaria também de perguntar a vocês de onde vocês estão nos assistindo, porque eu sei que aqui é tudo muito variado, mas assim, você que está aí em casa, você que está nos assistindo pelo YouTube, fala e comenta aí de onde você está nos vendo, tá bom? Por favor, também, coloca um joinha. Agora, tá vendo que ele resolve? Olha aí. Pronto, doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca, depressão e ansiedade. Como vocês já sabem, que a Gisele já falou, meu nome é Micheline Medeiros, eu sou nutricionista funcional, fitoterapeuta, sou a criadora do Impacto Free, né? Já participei da liderança do COCELP, hoje eu não atuo mais, mas ajudo sempre que necessário. O COCELP é o Coletivo de Celíacos de Pernambuco, tá, gente? Para quem não me conhece ainda, eu sou de Recife, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Nós sabemos que tem muitas pessoas também fora do Brasil, então, para vocês entenderem aí, tá bom? Vamos lá. A gente acabou de ver com a doutora Lívia Braz que a doença celíaca tem as especificações para ser diagnosticada, né? E aí, só relembrando que a doença celíaca é uma doença autoimune, o diagnóstico é feito através de sorologia, através da biópsia, e a sensibilidade ao glúten não celíaca, ela é com diagnóstico de exclusão. Então, se procura tudo que pode se procurar em relação à doença celíaca, em relação à alergia a trigo, a glúten, e não há, e mesmo assim o paciente continua a se sentir muito mal ao ingerir glúten. Então, esses são diagnosticados com sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Eu coloquei aqui um asterisco em relação a sem sorologia e sem lesão típica, porque daqui a pouco vocês vão ver que pode ocorrer sorologia positiva em um dos sorológicos, até 50%, tá? Mas não são todos, e pode haver uma lesão, mas também não é atípica, é outro tipo de lesão. Mas vamos ao que interessa. Na doença celíaca, estudos apontam que até 35%, de forma mundial, né, sofre com depressão. E, em relação à ansiedade, mais de 60% de celíacos podem sofrer com ansiedade. Já na sensibilidade ao glúten não celíaca, a depressão é um pouquinho mais alta, né, 41%. E a ansiedade é parecida com o que nós temos na doença celíaca. Mas o que me preocupa de tudo isso? Muitos dos celíacos e muitos dos sensíveis ao glúten não celíacos continuam sem diagnóstico. Então, muitas pessoas estão com depressão, estão com ansiedade, sem conseguir progresso nessas questões psiquiátricas, porque simplesmente também não alcançaram ainda o diagnóstico. Vejam como é sério isso aí, né? Em um livro do Dr. James Braille,
eu não sei se pronuncia assim, mas eu acredito que sim. Ele fala assim, olha, alguns pesquisadores defendem o exame de rotina para a doença celíaca apenas com base nos distúrbios comportamentais e depressão. Quer dizer, já tem pesquisadores pensando sobre isso. Tamanha é a quantidade de pessoas com depressão e ansiedade em relação a essa população das desordens relacionadas ao glúten. Mas vamos lá. Quais seriam os fatores que nós vemos em relação ao celíaco? Nós vemos muitos fatores que envolvem, que chegam a fazer com que o celíaco tenha um estresse crônico. Então, eu separei em dois tipos de situações para que fique mais fácil. Então, seriam os fatores externos, que é, por exemplo, a gente tem um diagnóstico, né? E o diagnóstico, a gente já sabe que é um diagnóstico que vai ser permanente, porque a doença celíaca ainda não tem cura. E aí tem aquele peso emocional, né? Quer dizer, você recebeu o diagnóstico, né? A sua família vai precisar se comportar diferente diante desse novo diagnóstico. Você vai se comportar diferente a partir desse novo diagnóstico. Então, tudo isso são situações externas que vão entrar em você, né, e você vai se sentir deprimido, você pode se sentir ansioso por causa desses fatores. Os fatores sociais também. Eu tenho alguns pacientes celíacos que simplesmente dizem, olha, Nutri, eu entendi tudo que você falou, mas eu não volto mais aqui, porque eu não quero saber dessa doença. Simplesmente assim. E a gente chora, eu literalmente choro, porque como eu sou celíaca também, eu sei que essa história não vai dar bem. Não vai terminar bem. Uma pessoa celíaca precisa realmente de entender a seriedade da doença. Se ela realmente foi diagnosticada com a doença celíaca ou se ela foi diagnosticada com a sensibilidade ao glúten também não celíaca, certo? Então, mas vamos nos concentrar ainda na questão da doença celíaca. Fatores sociais. Tem pessoas que falam assim, meu Deus, depois que eu recebi o diagnóstico, eu não posso mais, dependendo da região do país ou de outros países também, você não tem nada, nenhum restaurante, nada que você possa ir com seu marido, com sua boizinha. Você não pode. O seu círculo social muda, né? Ele já não é aquele mesmo, né? Tem pessoas que vão à igreja e também não podem fazer a comunhão, né? Nem toda a igreja católica tem aquela hóstia correta, nem toda a igreja cristã, ou nem todo. Assim, várias religiões não têm, às vezes, o preparo para receber. Então, assim, são muitas questões que pairam em relação a alguém que é celíaco. E tudo isso vem de fora, né? Essas emoções todas. Às vezes, a questão também do próprio marido ou esposa não aceitar a doença. Você está já fragilizado porque você tem a doença, você recebeu esse diagnóstico, e a pessoa, o seu convívio familiar mesmo, assim, o seu núcleo familiar, não aceita aquele diagnóstico, então a pessoa fica numa situação difícil, porque, infelizmente, é uma doença que depende da empatia das pessoas, né? Então, a gente fica numa situação difícil, e isso cresce muito as questões das situações ruins em relação à emoção, em relação ao social. E tudo isso faz com que a pessoa, cronicamente, lógico, porque se você é celíaco, você vai viver a vida, todos esses fatores vão lhe acompanhar. Então, cronicamente, você pode ser uma estressada por causa de tudo isso. E em relação aos fatores internos que vão, né, se expandir, são as deficiências nutricionais. Como bem falou a doutora, acabou de falar também sobre isso, em relação às doenças associadas, né? Muitas vezes a doença celíaca ela não vem sozinha, ela vem com outras doenças autoimunes, né? Então, tudo isso são fatores que, de dentro para fora, você também já está muito machucado e muito inflamado. Então, nós temos duas situações: estresse crônico e inflamação crônica. Agora, vamos para a sensibilidade ao glúten não celíaca. Eu, particularmente, pela minha prática clínica, mais de 13 anos, tratando pacientes com doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca, talvez vocês possam não concordar, mas vocês, pelo menos, vão entender que eu acho que o paciente com sensibilidade ao glúten não celíaca sofre um pouco mais em relação ao que eu vou falar agora para vocês.
Porque doença celíaca, quando é bem diagnosticada, você tem algum documento, algum exame mostrando, eu sou celíaca. Mesmo que a família ache ruim, mas você tem a prova física, né, ali, documental, de que você está sofrendo com glúten. Já o sensível ao glúten passa por situações terríveis. Grita, assim, o organismo muitas vezes pede socorro quando ingere glúten, mas ele não tem como provar. É simplesmente, ele prova pelo que ele está sentindo, mas ele não tem como provar de forma de laboratório, muitas vezes ele não tem como provar. E isso é muito ruim, né? Eu tenho até uma história para contar para vocês rapidamente, que eu vivi, acho que uns 2 anos atrás, eu atendi uma paciente que ela foi diagnosticada com a sensibilidade ao glúten não celíaca. E ela estava vivendo uma situação muito difícil dentro da casa dela, porque o marido dela não aceitava que ela tinha a sensibilidade ao glúten. E o pior, os sintomas dela eram muito, muito, muito neurológicos e sintomas intensos. Então, era uma pessoa que ficava totalmente tonta, ficava com sintomas muito exacerbados de depressão, mesmo tomando medicações para a depressão, porque o problema não era só a questão do cérebro, né? Era a questão do eixo cérebro-intestino, né? E ela disse, Nutri, eu vou me separar, porque eu não sei mais o que fazer. Ela esteve comigo, junto com o marido, eu expliquei tudo para ele. Mas ele disse, não tem nada que comprove. Ele simplesmente não aceitou, mesmo vendo ela na situação caótica que ela se encontrava. Ela tirou uma foto e me mandou. Na foto, ela tinha uma panela, que a gente chama aqui no Nordeste do Brasil de macaxeira. Mas em outros estados aqui do Brasil chama aipim, mandioca, e aí em outros locais eu não sei. Mas aqui pelo menos é assim, macaxeira, aipim, mandioca. Pronto, tinha isso na panela dela, na foto. Mas lá também tinha alguns macarrões. E ela falou, Nutri, eu estou tirando a foto para você ver. Olha o que ele fez. Ele colocou macarrão para cozinhar junto com a macaxeira. E eu perguntei para ele, por que você fez isso? Porque hoje eu acordei muito mal. Ela falando, porque eu acordei muito mal, não consigo nem sair da cama. E ele falou, foi para testar se você realmente tem algum problema com glúten. Então, vocês agora, acho que vocês entendem agora, vocês concordam comigo que uma pessoa com sensibilidade ao glúten não celíaca fica numa situação pior em relação a essa situação? Né? Agora, veja só que estudo interessante, inclusive o doutor Alessio Fasano, que é uma das autoridades maiores aqui, mundialmente falando, ele participa desse artigo que eu compartilhei aqui para vocês. E olha que interessante, complicações neurológicas e psiquiátricas podem ser a principal apresentação em pacientes com sensibilidade ao glúten não celíaca que não apresente manifestações intestinais. Então, olha que coisa séria que a gente precisa olhar. Outra coisa também, nesse estudo, aponta para que a população idosa com sensibilidade ao glúten não celíaca tem 2 vezes mais chance de manifestar depressão comparado à amostra de idosos sem sensibilidade ao glúten. Quantos idosos estão sofrendo com depressão sem saber que a depressão é devido também à sensibilidade ao glúten? Veja que coisa séria, não é? E em relação ao que se sente, a mesma coisa, só que em relação aos exames, é isso que eu falei para vocês. O sensível ao glúten sofre muito, porque muitas vezes os exames não dão nada, apesar de que o corpo grita dizendo, pelo amor de Deus, não me venha com esse glúten. Né? Mas esse artigo também mostra que o antigliadina IgG pode chegar até 50% de ser positivo, não os outros sorológicos. E a biópsia do odeno pode ocorrer uma leve inflamação crônica, tá? Uma leve inflamação crônica. Mas como nós bem ouvimos a aula que acabamos de ouvir, né, da doutora, são vários fatores, várias situações de saúde que podem fazer com que haja uma inflamação e até um achatamento da vilosidade. Mas é só para vocês entenderem que não é fácil diagnosticar um sensível ao glúten e a vida do sensível ao glúten também não é brincadeira. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre o que é que acontece no cérebro do ansioso e do depressivo. Nós temos aqui
bagunça, uma desorganização nesse cérebro. E eu gostaria de lembrar vocês também, porque existe ainda eu não sei se é preconceito, eu não sei, mas existe algo assim em relação a doenças no cérebro, como se o cérebro não fosse um órgão, como qualquer outro. Se a gente tem doença no coração, se a gente tem doença no fígado, a gente pode ter doença em qualquer local, certo? E aí nós agora vamos falar um pouco só para a gente entender a bagunça que a ansiedade e a depressão faz. Em relação a essa bagunça, o cortisol, que é um hormônio, tanto na ansiedade quanto na depressão, ele está lá nas alturas. A serotonina, que é um neurotransmissor inibitório, ou seja, ele chega para acalmar, para frear. Calma, gente, espera aí, tenha calma. Pronto. Ele está baixo, né? Ele está baixo tanto na ansiedade quanto na depressão. Nós temos o GABA também, né? O GABA, ele também faz ele é inibitório, ele freia os pensamentos, aqueles pensamentos acelerados, aquela agonia toda. E ele está lá embaixo, na depressão e na ansiedade. Mas o que muda no cérebro de um ansioso e um deprimido? O que muda é a norepinefrina, que pode estar lá embaixo, quanto que na ansiedade ele está lá em cima. Por isso que a pessoa quer correr, quer andar, quer chorar, quer sorrir, tudo ao mesmo tempo, né? O ansioso, né? E o deprimido, muitas vezes, ele está lá só quietinho, querendo ficar no quarto, não querendo ver ninguém, apaga as luzes, não quer nada. Não é assim? E nós temos a dopamina também, que está lá embaixo na depressão. Mas, se o paciente tiver depressão e ansiedade, aí a norepinefrina vai oscilar. Uma hora o paciente só quer estar no quarto, outra hora ele quer estar de outra forma, né? Uma hora ele está muito decaído, outra hora ele está agitado, com pânico. Entende? Vai ficar oscilando, ok? Tá, mas como a gente não tem tempo de falar de todas as etapas de todos os neurotransmissores, eu escolhi a serotonina, que é muito falado em relação ao intestino, a fabricação e tal, e que também nós já vimos, né, anteriormente, que faz parte da depressão e da ansiedade, a serotonina está baixa. Então, resolvi escolher ela para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá. A serotonina, eu dividi em duas partes, tá? Ela tem a fabricação no intestino e tem a fabricação cerebral. No intestino e no cérebro, nós precisamos comer fontes de triptofano. Não há como a gente ter serotonina sem comer triptofano. Eita, e onde é que tem triptofano? Tem no frango, tem no ovo, tem na castanha, tem na banana, tem no abacate. Tem muita comida. O problema é que muitas vezes a gente só come uma comida só todos os dias. Né? Ovo com batata doce, teve uma época, né? Ovo com batata doce, todo dia, ovo com batata doce. E o cérebro dizendo, pelo amor de Deus, eu quero uma sardinha ômega 3. Não é assim? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Tá? Então, o que é que acontece? Já entendemos. Tanto a fabricação do intestino quanto a fabricação cerebral da serotonina, nós precisamos ter fontes de triptofano, comer fontes de triptofano. Ok. Mas em relação à serotonina sendo produzida no intestino, nós comemos esse triptofano, 90% do que nós comemos de triptofano é captado no intestino, né? É absorvido por essas bactérias do intestino, algumas bactérias do intestino, e por algumas células específicas. E lá mesmo, eles pegam esse triptofano, transformam em serotonina e usam. Eles usam, tá? Eles usam, inclusive, para fazer o movimento. A serotonina faz parte do movimento do intestino. Então, já viu aquelas pessoas constipadas, geralmente são pessoas que são meio tristes, meio para baixo, né? Aí, quando elas fazem cocô, elas melhoram. Quer dizer, fazer cocô traz felicidade. Certo? Literalmente. Não é verdade? Tanto é que quando você está constipado, você está internado no hospital, o que é que você faz? Você não pode sair do hospital sem antes você ter feito cocô, não é isso, doutora? Se não fez cocô, não pode sair do hospital. Para vocês verem quão importante é fazer cocô. Mas não é qualquer cocô. Então, vamos conversar mais sobre isso. Vamos lá. Então, voltando à serotonina.
Aí foi as bactérias, pegou, porque elas precisam dessa serotonina para ficar bem e tal. Aí também as células da mucosa para fazer com que o intestino faça o papel dele, se movimente e tal. Certo, Mi, mas essa quantidade toda que é fabricada no intestino, chega até o cérebro? Pouquinho. Chega até o cérebro, aí vocês vão entender. Essa serotonina fabricada no intestino, que é 90% dessa serotonina, ela conversa muito rapidamente, assim, ela conversa só por impulsos elétricos e químicos. Para você visualizar mais o que eu estou falando, eu vou dar aí vocês vão saber, olha, vocês vão saber, com esse exemplo que eu vou dar. Cheiro no cangote. Ó, tá vendo? Todo mundo já ri, gosta, né? Gente, para vocês que não sabem, porque que muita gente não é do Nordeste, não sabe o que é cheiro no cangote. Cheiro no cangote significa dar um cheiro no pescoço, tá? Quando a gente tem um cheiro no pescoço, o que é que acontece? Arrepio. Pulso elétrico, né? O cérebro manda o comando lá. Mas só acontece isso? Não. Quando a gente sente aquele cheiro no pescoço, principalmente se for um cheiro desejável, lógico, de uma pessoa que você ama, ela dá um cheiro no seu pescoço, você sente a eletricidade, mas você sente também uma química, não é não? Você quer pegar o cidadão. Então, para acordar. Então, o que acontece? Ali, é só um exemplo, tá? Só um exemplo para a gente visualizar, tá? Gente, acontece ali impulsos elétricos e impulsos químicos. A serotonina, ela mais ou menos que dá um cheiro no cérebro através desse impulso elétrico e químico. Ela só diz, tá tudo bem, fica aí tranquilo, cara, tá? Ok. 10% dessa serotonina ultrapassa a barreira hematoencefálica, vai pelo sangue, chega no fígado e chega lá no cérebro para, finalmente, depois de muitas etapas, muitas situações, conseguir ser transformada também de triptofano para serotonina lá, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas vamos lá. Nós estamos aqui com um paciente estressado, inflamado, com depressão, com ansiedade. Acontece que um paciente cronicamente inflamado e cronicamente estressado. Gente, eu não estou falando do estresse de um boleto da semana. Não é isso, não. Eu estou falando de estresse crônico. Meses, anos, a pessoa sofrendo um estresse muito brutal. Uma perda, um diagnóstico, uma situação muito grave na família, uma separação, ok? Isso é uma situação que traz você a um estresse crônico, ok? E aí nós temos também a inflamação crônica, quer dizer, a pessoa passa não sei quantos anos com a doença celíaca sem ser diagnosticada, ou com alguma outra doença sem ser diagnosticada, e aquilo leva ao seu corpo uma inflamação crônica, ok? Acontece que quando o seu organismo está com inflamação crônica e com estresse crônico, o cortisol sobe também cronicamente. Tanto é que a gente muda o nosso sono fica de mais ou fica de menos, fica uma bagunça. A gente não sabe se é dia, se é noite, a gente fica totalmente, na verdade, porque mexe com tudo. Então, num paciente com estresse crônico, né, e uma inflamação crônica, o cortisol fica lá em cima. E quando o cortisol fica lá em cima, né, alterado, cronicamente, o que é que ele faz? Ele manda um recado para o fígado, para essa enzima chamada TDO. E essa enzima TDO, o que é que faz? No fígado, pega, sabe aquele triptofano, os 10%, os 5 a 10% que ia subir lá para o cérebro, já fica ali no fígado, já fica ali. Porque o cabo está estressado, então o TDO já pega para si o pouquinho de triptofano que ia chegar no cérebro, né? Quer dizer, muda, a via muda, a estrada muda. Ia-se embora para o cérebro, parou no fígado e ficou no fígado. Né? Outra coisa também é que esse cortisol muito aumentado e muito tempo prolongado, repito, em tempo prolongado, ele vai causar uma inflamação crônica periférica. E essa inflamação crônica periférica, ela vai fazer com que o organismo comece a liberar
citocinas inflamatórias. Por quê? Uma inflamação crônica periférica, ela vai fazer com que os soldadinhos de defesa, né, nosso sistema autoimune, nosso sistema imune, fiquem em alerta. Puxa, está acontecendo alguma coisa com esse camarada. Porque o tempo todo esse cortisol assim, o tempo todo esse cortisol assim. Aí o que acontece? Ele começa a liberar citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, decorrentes desse cortisol alto, o tempo todo, cronicamente, chega até o cérebro. Quando chega até o cérebro, micróglia, que é o sistema imune do cérebro, recebe essas citocinas inflamatórias e diz, gente, está tudo inflamado aí, o resto do corpo está. Então eu também vou ficar inflamado. Aí começa, para colaborar, né? Aí começa também a mandar citocinas inflamatórias. E aí surge o quê? Uma inflamação sistêmica periférica. Então, a inflamação que você tem no resto do corpo pode atingir o seu cérebro. Lógico, ele não faz parte de você. Pois é. Não tem como a gente arrancar a cabeça. Não tem como a gente ficar bem só um pedacinho, gente. Nós somos inteiros, né? Uma unha do pé machucada dói a cabeça. Aí agora a gente vai falar, vamos fazer de conta que nós estamos falando agora de um cérebro que já melhorou, já está com a dieta sem glúten, né? Já recebeu o diagnóstico e está querendo que esse triptofano chegue lá no cérebro e faça o que tem que fazer, que é virar serotonina. Tá bom, vamos lá. Tami, e lá no cérebro, o que é que esse triptofano precisa ter para se transformar em serotonina? Meu filho, é uma estrada, viu? É uma estrada. Aí chega lá de 10% a 5% de triptofano no cérebro, aí o triptofano vai precisar de um cofator enzimático chamado BH4. Acontece que esse fator enzimático BH4, para se regular, para se manter, para ficar ali tranquilo, fazendo o seu papel, e ele tem um papel importantíssimo, porque o BH4 é que faz com que o triptofano passe pelo caminho e chegue a ser transformado em serotonina. Esse BH4, para ficar estável, para existir, ele precisa do ácido fólico. Então, a gente ouve muito falar para depressão B12. Mas se não tiver ácido fólico, filho, não tem paciente com depressão e ansiedade que vai ficar bem. Por quê? Ácido fólico, em especial, o ácido fólico de forma ativa, metilfolato, muito bem, é que vai fazer com que esse BH fique funcionando de forma correta e aí chegue junto com o complexo B e junto com antioxidantes. Dessa forma, nós teremos a serotonina. Está vendo? Não é fácil chegar a serotonina em nós, não. Por isso que mesmo, muitas vezes, a gente não estando em depressão, não estando com a doença instalada, nada, tem dias que a gente está um pouquinho mais deprimido, mais triste, porque justamente não é fácil, não. Ter uma serotonina em dia não é fácil. Né? Mas a gente tem que buscar meios externos e internos para que ela vença e tenha essa vitória. Não é isso? Então, para isso, nós temos ácido fólico de forma realmente ativa, nós precisamos de todo o complexo B para ajudar esse ácido fólico a levar esse triptofano ao caminho correto. E nós precisamos de antioxidantes. Por quê, Mi? Porque a BH4 ela é muito sensível. Ela, por qualquer coisinha, está ali meio desistindo, meio sem fazer o papel dela. Então, ela precisa de antioxidantes para ficar firme, forte e o triptofano seguir a viagem, ok? Vocês entenderam? Amém. Porque não é fácil. É uma situação muito complexa para a gente traduzir assim, né? Por isso que eu estou perguntando. Pronto, ok. Aí, o que é que a gente tem na doença celíaca e depressão? Quais são as causas que nós precisamos identificar para tratar? Vocês que me acompanham sabem que eu falo muito sobre isso. A gente tem que procurar causa, a gente tem que procurar causa para tratar, porque aí sim a gente vai ter o resultado desejado. Então, quais são as causas? Por exemplo, pessoas em processo de diagnóstico, aquelas pessoas que estão sofrendo, mas ainda não foram diagnosticadas, né? São pessoas que estão em desbiose, são pessoas que estão realmente passando, inclusive, pela ação da gluteomorfina. E o que é a gluteomorfina?
É o peptídeo, é um fragmento pequeno, é como se fosse um pedacinho do pedacinho do complexo proteico que nós chamamos de glúten, certo? Glúten é um complexo proteico. Pois é, um pedacinho desse glúten, nós chamamos de gluteomorfina, um dos pedacinhos. Esse gluteomorfina, ele pode atravessar a barreira hematoencefálica, se ligar em receptores opioides no cérebro, de forma semelhantes a drogas opioides. Então, por isso, inclusive, nessa história que entra, que muitas vezes, quando a gente retira o glúten total de pacientes, principalmente aqueles pacientes que comem glúten demais, eles realmente sentem como se fosse uma abstinência, né? Eles ficam irritados, eles ficam com enxaqueca. Isso acontece de fato, ok? Nós temos também a doença celíaca ativa, né, que aí vai fazer com que haja deficiências, tanto de formação de neurotransmissores, quanto justamente por não absorver ácido fólico, por não absorver B12, por não absorver as matérias-primas para a formação dos neurotransmissores, essa pessoa vai tender a ter depressão. Nós temos também, além das deficiências nutricionais, hábitos alimentares, monotonia dietética e má absorção, tudo isso colaborando, porque a pessoa às vezes é celíaca, está fazendo tudo direitinho no sentido de não estou comendo glúten, mas quando você vê, ela só come o dia todo industrializados. Não há cérebro que aguente, né? Você foi diagnosticado, você tem que comer comida de verdade. Ai, mas todo mundo fala isso, mas nós nascemos para comer comida de verdade. E não há melhor suplementação, não há nada melhor para o organismo, para as células, do que você comer a comida natural. Entendeu? Para recuperar o seu cérebro, para recuperar a sua saúde, é comida natural. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo tudo certinho, mas não sai da depressão. Inclusive, eu estou com um caso que já vou mostrar para vocês. Uma pessoa que não está conseguindo sair da depressão, é celíaca, não come glúten, não tem glúten em casa, mas só come o que não presta. Não tem cérebro que aguenta. Outras doenças autoimunes, outra coisa que acontece também, que pode alterar a vida de uma paciente celíaca e pode levar à depressão, é a menopausa precoce. Uma mulher celíaca com menopausa precoce, o que acontece? A menopausa precoce, ela faz com que haja uma mudança na microbiota intestinal. Então, essa pessoa, infelizmente, pode, não são todas, gente, tá? Porque cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso chegar e dizer assim, a pessoa está em menopausa, vai ficar em depressão. Não é assim, tá? Umas pessoas ficam mais deprimidas, outras não. Mas, infelizmente, é um processo fisiológico mesmo, que quando a menopausa acontece, há uma mudança hormonal, e essa mudança hormonal também causa uma mudança na microbiota. E como a microbiota participa ativamente da fabricação de neurotransmissores, como a gente acabou de ver, então, é uma situação que pode alterar a outra, certo? O intestino alterando o cérebro por causa das questões hormonais. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Quando a gente pega um paciente celíaco, quando a gente está atendendo um paciente celíaco ou um sensível ao glúten, que também passa por muitas dessas situações. Outras situações, doenças autoimunes associadas, como a doutora também falou até do Crohn, né, o Hashimoto, tudo isso pode interferir em relação também ao cérebro, em relação à depressão, em relação a tudo isso. Desbiose não tratada, a paciente é celíaca, mas tem uma SIBO, tem uma CIFO, tem uma IMO. Hipocloridria, tem gente que faz tudo certinho, é celíaco, faz os exames em dia, mas toma omeprazol por conta própria, anos e anos, amém. Eu peguei um paciente que ele toma há 8 anos, doutora, 8 anos, o rapaz tomava omeprazol. Eu disse, mas você voltou ao médico? Não, ele me deu e eu achei que estava bom e ficou. E a B12 do rapaz? 100 e poucos. É lógico. Então, a pessoa está com depressão? Tá, porque está com hipocloridria. Por quê? Porque não voltou para o médico, para saber se a pessoa nem precisa mais 8 anos. Não sei nem se a pessoa precisa mais. Existem alguns medicamentos, como é o caso do omeprazol, pantoprazol, que tomado cronicamente, sem uma revisão médica, sem uma precisão médica, vai trazer hipocloridria. E aí vai complicar o cérebro do cidadão. Tá, mas aí eu sei que tem muita gente nos assistindo que também, e tem algumas pessoas aqui que são estudantes, né? E tem outros que são não só estudantes, mas também já estão atuando na área. E o que é que eu faço com esse paciente que está com depressão, que chegou com para a gente aqui?
você tem que observar tudo isso e muito mais. É porque, lógico, que não vai dar tempo, mas aí eu coloquei alguns exames que eu peço, né? Então, ácido fólico, que é aquilo que eu falei, sem ácido fólico não há mente que funcione, né? Vitamina D, que também é necessário para um bom funcionamento cerebral, B12, B6, magnésio, ferro, a vitamina A. Tem pacientes que vivem com depressão, são celíacos, faz tudo certinho, são sensíveis ao glúten, faz tudo certinho, mas vive com anemia. E nunca se pede vitamina A. Mas, o que tem a vitamina A com ferro? Pois é, quando a pessoa está com anemia persistente, a vitamina A, ela faz o papel de pegar o restinho que tem de estoque de ferro e colocar para trabalhar. Então, existe uma importância muito grande em relação à anemia e vitamina A. Então, nunca peça só ferro ou ferritina, peça vitamina A para saber como é que está a situação desse camarada. Tá? Homocisteína, cobre. E também tem esses dois aqui que eu acho muito interessantes. São baratinhos. A gente pode pedir a pacientes que tenham menos, sejam menos desfavorecidos em relação à financeira, mas também a outros que possam. Enfim, é fácil, é tranquilo a gente achar o coprológico funcional. O exame de fezes é uma amostra só e a gente pode ver muita coisa nesse exame. Nós temos também o índica, que é na urina. Ele é interessante porque a gente pode ver que se ele for muito alterado, estiver muito alto, a gente pode pensar em o triptofano está mudando de rota. Lembra que eu falei para vocês que um corpo estressado cronicamente, um corpo inflamado cronicamente, o triptofano não pode chegar ao cérebro porque ele fica no fígado, porque ele não consegue chegar lá, ou seja, ele muda de rota. Pois é, esse índice alterado, muito alterado, muito alto, ele pode nos sinalizar de que mesmo um paciente psiquiátrico, fazendo tudo direitinho, sendo celíaco, já tomando medicações, não está resolvendo, pode ser o caso da rota do triptofano não estar funcionando. E o que é que a gente faz em relação a suplementos? Nem todos os suplementos aqui podem ser prescritos por nutricionistas que não tenham fitoterapia. Eu sou fisioterapeuta também. Mas a maioria dos profissionais de saúde podem e devem suplementar de acordo com a situação de cada pessoa. Não é simplesmente pegar está com depressão, então vamos usar ômega 3, glutamina, nananana. Não, cada situação aqui é uma situação, certo? Glutamina simplesmente, às vezes, até agita. Tem pessoas que ficam mais agitadas. Então, depende de cada um. Eu só coloquei aqui para vocês terem a ideia de que nós temos muita coisa para fazer em um cérebro inflamado, em um cérebro cronicamente estressado. Tá certo? Nós temos probióticos específicos. Nós temos o próprio GABA que nós podemos prescrever. Mas se a pessoa já está tomando um recaptador de GABA, aí a gente vai por outra via. A gente tem como ajudar ao médico, a esse paciente, ter sucesso na depressão e na ansiedade. Ok? Alimentos. Dieta livre de glúten, logicamente. Muitos estudos mostram que muitas pessoas já melhoraram da depressão, do síndrome do pânico, da ansiedade, só com tratamento realmente de retirada da dieta, o glúten e a contaminação cruzada, certo? Então, tem pessoas que não chegam a tomar medicamentos porque conseguem essa recuperação intestino e cérebro, ok. Mas tem outros que não conseguem, e aí a gente precisa ajudar, ok? Então, em relação à dieta, além de ser dieta livre de glúten, não pode ser monótona, que eu falei para vocês, tem que ser muito variada. Alimentos, fontes de triptofano, mais B3. Por quê? Porque as fontes de B3 vão ajudar as fontes de triptofano a serem melhor absorvidas. Então, comeu fonte de triptofano, come junto B3 para absorver melhor, ok? Gordura de boa qualidade. Tira a gordura que não presta, gordura de margarina, gordura de óleo de canola, pelo amor de Jesus Cristo. Né? Azeite e abacate, tá bom demais. Ok? São as gorduras que a gente precisa, necessita. Azeite, abacate é um exemplo mais comum. Ok? Biomassa de banana verde, existem alguns estudos, inclusive eu atendi um psiquiatra, bem interessante ele, que ele trabalha no Amazonas.
Aí ele falou para mim que ele trata os pacientes, até me perguntou como é que eu fazia com os pacientes em relação à biomassa de banana verde. Veja, biomassa de banana verde vai nos ajudar em relação à modulação da microbiota intestinal, porque a biomassa de banana verde, ela é um tipo de prebiótico, ela é um tipo de alimento para a microbiota do bem do nosso intestino. Então, ela vai servir para aquelas bactérias que precisam de energia, precisam de melhorar o perfil da população para poder atuar também na fabricação melhor dos neurotransmissores, ok? Lembra que a doutora falou sobre a comunicação? Que quando está em desbiose, a comunicação fica aquela bagunça? Pois é, a biomassa pode ajudar nessa bagunça, a melhorar essa bagunça. Peraí, melhorar essa bagunça. Melhorar essa bagunça. É isso mesmo. É muita informação, né, gente? Mas vamos lá. Maçã cozida. Também ela é um tipo de prebiótico natural, maravilhosa. Eu fiquei muito bem. Eu precisei muito de maçã cozida. Melhorei muito. Ajudou muito a minha vida, maçã cozida. Caldo de ossos. Vocês sabem, ele é famoso. Tem muito estudo já mostrando caldo de ossos, né? A gente tira aquela gordura, aquela capa de gordura, e nos ajuda muito em relação... Inclusive, caldo de ossos ela tem muito B12, tem o complexo B todo, né, e ajuda a reparar os danos desse intestino, para que esse intestino funcione bem, para que o cérebro funcione bem. Tá? Kiwi. Existem estudos mostrando que 2 kiwis à noite faz com que a pessoa durma melhor. A gente sabe que, para um cérebro funcionar melhor, tanto o deprimido quanto o ansioso precisa de sono. Um ansioso e um deprimido que não dorme, ele acorda em parafuso. Né? Não pode. A gente precisa ajustar esse sono desse paciente, né, para que ele vá evoluindo também no cérebro dele, ok? Alface, agrião, morango, couve-flor, tudo isso tem que fazer parte de uma dieta de um doente celíaco ou um sensível ao glúten que está em depressão ou sensibilidade ao glúten não celíaca. Aqui estou com tempo? Aqui é um estudo de caso, gente, que eu trouxe para vocês verem na prática. Eu acho que é tão melhor a gente falar na prática, porque todo mundo, tanto os que não são da área como são da área, fica mais fácil visualizar, tá bom? Essa é uma paciente minha que eu já atendo há mais ou menos uns 4 anos. Ela é celíaca, ela não come glúten, ela não se contamina, mas ela passou por uma situação muito difícil, familiar. E aí ela chegou para mim, acho que fazem 2 semanas, um cansaço intenso, infecções recorrentes. Uma hora está com sinusite, uma hora está com rinite, uma hora... Né? Ela está com alopecia em manifestação, ela está com depressão, ela está sendo medicada para depressão, está sendo tratada em relação a medicamentos psiquiátricos comuns, mas ela não está tendo estabilidade emocional, ela não está conseguindo progredir nessa questão da depressão, né? Ela tem 48 anos e os exames os exames alterados que eu vi foi colesterol, a insulina alta, quer dizer, inflamação, já apontando, vitamina D baixa, outro fator, para esse cérebro não está bom. A B12 não estava bom em relação ao que a gente precisa para um depressivo ou um ansioso. Aí o ácido fólico, baixíssimo. Aí, olha só, se eu acabei de falar para vocês que eu não tenho como ajudar uma pessoa em depressão e ansiedade se eu não colocar ácido fólico na vida dessa pessoa, e o ácido fólico dessa pessoa está muito baixa, ela já está me apontando por que as medicações não estão funcionando. Eu preciso dar para ela ácido fólico. É uma das situações. Eu preciso ajudar essa insulina, porque é uma questão de inflamação. Eu preciso olhar para esse ácido fólico e dizer, meu filho, venha cá, urgentemente, que essa mulher está precisando. Né? A ferritina baixa, ou seja, também está com anemia, está com ferro baixo, está com ácido fólico baixo, ela está com tudo que faltando para que realmente esse cérebro não consiga funcionar. Né? Ela está em medicação de DESE, que é justamente uma medicação para depressão, a depressão mais intensa. Está com Puram, porque ela também tem problemas na tireoide, e Diosmin. Pronto, esses são os medicamentos que ela está tomando. Então, o que é que eu pensei para essa moça? Assim, ela engordou 20 quilos. E ela estava preocupada com esses 20 quilos. Eu falei para ela, minha filha, eu estou muito mais preocupada com a situação do seu cérebro. Por quê?
você está me dizendo que está com 20 quilos a mais, mas você consegue ir para a academia? Ela falou assim, não, não consigo. Você consegue sair de casa? Não, não consigo. Você consegue ter algum lugar assim, que você gosta de ir? Ela vai à igreja, ela disse. Eu não estou querendo nem ir para a igreja. Uma pessoa dessa está pedindo socorro, eu vou ficar preocupado com 20 quilos. Veja, se eu cuidar do cérebro dela, ela vai ter força, sim, para se amar, para se tratar, para comer o que presta, para cozinhar, para ir adiante. Mas se eu não trato esse eixo intestino-cérebro, eu não vou ter êxito com essa paciente. Eu não posso ficar preocupada com 20 quilos se eu estou com uma pessoa em depressão que não consegue nem sair da cama. Eu preciso fazer com que ela entenda. Você tem que voltar a se amar. Você tem que voltar a fazer com que esse cérebro funcione. Porque ele funcionando, aí sim, você vai voltar a frequentar a academia. Você vai voltar a se ver. Entende? Então, é muito sério quando a gente tem um paciente. Cada paciente é único. Eu sempre falo isso muito para as pessoas que eu mentoro. Sempre falo isso para os amigos médicos que conversam comigo sobre alguns casos. Eu falo, minha gente, pelo amor de Deus, vamos pensar o todo. O paciente é tudo isso. O paciente é a família que faz isso, que faz aquilo. O paciente é a história completa. Não é só, o paciente não é só 20 quilos. 20 quilos, eu nem trabalho com emagrecimento. Eu só estou dando um exemplo de como ela chegou para mim. Né? E como eu tive que abordar ela, eu disse, veja bem, você está me falando sobre a sua família, não se preocupe com os 20 quilos. Os 20 quilos você vai perder. Quando você começar a se enxergar. Quando você voltar a ter vida. Porque você não está cambaleando. Entende? Então, é assim que nós fazemos diferença na vida das pessoas, prestando atenção no que elas estão falando, prestando atenção nesses exames, nesses detalhes. Ácido fólico muito baixo, ela podia tomar o remédio que fosse. O médico poderia estudar, o médico atencioso, pode fazer o melhor. Pode. Mas se não tem, gente, se não tem nutrientes para que esse cérebro funcione, o medicamento não vai funcionar. Não vai, não tem como. Entenderam? Então, nesse caso, o que é que eu escolhi? Probióticos para depressão, ansiedade. Sim, ela falou para mim, ela teve que se separar do marido e tal. Isso foi justamente um dos fatores. E ela passa o dia todo trabalhando. Mas quando ela chega em casa, aquela questão da solidão, aí é que ela começa a ter a crise de depressão, de ansiedade. Então, eu vou atacar o quê? O horário que ela está sozinha. O horário que ela está sozinha, ela começa a comer. Então, vamos botar uma comidinha que ela gosta. Aí eu coloquei uma ação de fitoterápico dentro de um chocolate terapêutico, porque ela vai ter prazer, mas ela já vai estar sendo tratada. Ela também está com compulsão alimentar, resistência à insulina, então eu fiz suplementos voltados para essa situação. Outro caso, esse caso aqui é de uma moça. Gente, agora voltei. Foi o mesmo. Pronto, esse caso aqui é de uma moça de 30 anos. Ela chegou a mim e eu achei muito bacana esse caso, porque foi uma psiquiatra que pediu para que eu acompanhasse esse caso. Foi semana passada esse caso. Ela chegou a mim com um diagnóstico de síndrome de irritável, ansiedade, intolerância à lactose, e a psiquiatra falou para mim, me ajuda aqui, porque nós estamos tentando fazer o melhor, ela é uma paciente muito querida e nós não estamos conseguindo ter evolução, justamente porque nós entendemos que esse intestino dela precisa melhorar. Eu achei tão legal, porque é uma psiquiatra que ela está realmente fora da curva, entendendo que o cérebro tem que ter um intestino bom funcionando, né? E que muitos psiquiatras entendam isso, porque aí a gente vai ter muita gente mais com saúde e resultado, ok? Então, vamos lá. Ela estava com síndrome de intestino irritável, ansiedade, os sintomas atuais, enxaqueca frequente, uma coceira, uma dermatite no couro cabeludo, né, que piorava com estresse, fadiga, indisposição. Olha só, coceira quando piora com estresse, né? Então, a gente pode pensar em quê? Tem alguma desbiose? Tem, porque se ela tiver candidíase, se ela tiver essa coceira sempre permanente, como se fosse aquelas caspas grandes, a gente pode pensar que ela pode estar em desbiose fúngica, né? Ela está com fadiga, indisposição, ela está com distensão e dor abdominal. Ela tem algo muito interessante que é muito comum em sensibilidade ao glúten não celíaca, que é uma névoa mental.
Ela diz que toda vez que come glúten, ela fica sem conseguir raciocinar, fica com a lentidão total e piora da depressão, piora dos sintomas depressivos, né? Então, assim, é uma pessoa que a gente precisa ver tudo isso. E tem dificuldade de concentração e memória. Os medicamentos em uso, ela está tomando todos esses medicamentos, Ancitec, topiramato, né? Todos esses, e mesmo assim ela não está conseguindo melhora. Os exames recentes, eosinófilos altos, ou seja, aí perguntei para ela, você fez algum medicamento para verminose? Fiz, doutora, fiz há pouco tempo. Então, podemos pensar, será que essa menina tem alguma alergia alimentar, fazendo com que esse intestino não melhore, esteja sempre em desbiose, causando essa situação em relação ao eixo cérebro-intestino? Ferro baixo, ferritina baixa, né? Marcadores da tireoide altas, né? E calprotectina alterada. E daí eu perguntei para ela, o que foi feito dessa calprotectina alterada? Nada, doutora, ninguém falou nada. Aí eu disse, meu Deus, porque já faz muito tempo isso, né? Foi o ano passado. Aí assim, ela me relatou também as reações ao glúten. A alteração da consistência de fezes, quando ela come glúten, ela sente isso. Ela piora da ansiedade e piora dessa névoa que eu falei. Além dela ela disse que sente tremores nas mãos. E quais foram os exames que eu solicitei para ela? Né, para justamente dar seguimento, para entender essa situação e dar seguimento a um tratamento personalizado, ajudar a médica tão querida que me procurou. Então, IgEs específicos para o que ela mais come, né? O sorológico para a doença celíaca, para já avançar, né, ajudar a situação. Calprotectina eu pedi novamente para a gente reavaliar. E coprológico funcional, justamente para a gente ver como é que anda esse eixo cérebro-intestino dessa forma também. Bem, gente, essa foi minha aula de hoje. E eu gostaria de terminar com essas três frases, se posso dizer assim, com esses três trechos da Bíblia, que eu amo esse livro de Provérbios, inclusive me ensina muito. E eu quis trazer para vocês. O primeiro fala assim, acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, guarda teu coração. Se existem muitas pessoas só brigando, se existem muitas pessoas que não te compreendem, guarda teu coração disso. Se existem pessoas invejosas, se existem pessoas que querem te humilhar, não querem te favorecer, guarda teu coração disso, sabe? Vai para outra situação. Tenta estar com pessoas que te dão valor, sabe? Isso tudo a gente aprende com esse livro que há milênios dá certo. É tão atual, tá? Outra coisa também, porque como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que é que você está pensando de você mesmo? O que é que você tem pensado de você mesmo? O que é que você tem projetado de bom para você mesmo? Tá? Isso serve para vocês que são pacientes, serve para você que é médico, serve para você, tá bom, que está aqui me assistindo de longe, os que estão aqui de perto. O que você tem pensado de você mesmo? Porque a própria palavra de Deus diz também que você deve amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, as pessoas também não vão conseguir te amar. Porque assim como você se enxerga, você será enxergado pelos outros. E para terminar, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Gente, pense numa parte que eu li tanto quando eu passei de cadeira de rodas, quando eu tive a isquemia cerebral. A gente recém-casado, eu novinha, eu não conseguia tacar um sapato, eu não conseguia fazer nada. Eu novinha, sem expectativa de vida. E essa foi uma frase que fez toda a mudança na minha vida. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Isso é muito sério e muito estudado. O que pode trazer esperança? Vai pensando aí o que te fez bem desde a infância. Tem alguma coisa aí que te fez bem? Uma música, sabe? Uma palavra, um abraço, alguma coisa que está aí e que pode fazer diferença, inclusive nessa situação que eu estou falando. A gente está falando de eixo cérebro-intestino. Pois é. O que rege nossos pensamentos vai modificar aqui. E o que rege aqui vai modificar aqui. Então, uma das coisas que eu levei muito para a minha vida, eu estava de cadeira de rodas, eu não podia fazer nada. Meu cabelo quase todo caiu, eu estava péssima.
Mas eu ficava o tempo todo pensando nessa palavra. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E sabe como é que eu já me via? Já me via em outra situação. Eu já me via colocando sapato alto. Eu estou de sapato alto. Dá para filmar aqui? Eu faço questão. Porque isso é uma prova de que Deus nos ama, de que Deus trabalha e de que a palavra dele funciona. Tá? Então, eu comecei a trazer memória. Vai nascer meu cabelo. Vai nascer meu cabelo, eu vou sair dessa cadeira de rodas, eu vou falar para outras pessoas que há esperança, que o Deus que eu sirvo, Ele é real. O Deus que eu sirvo, Ele cura não só o físico, mas Ele cura principalmente a alma, porque quando a gente cura a alma, o físico vem atrás. Então, é isso que eu quero deixar para vocês e eu agradeço a oportunidade.